graça me basta, ó Deus. Tua graça me basta. Eu sei que somente a tua graça me basta. Graça. O que é graça? Há um significado da palavra graça, há um conceito teológico fortemente enraizado no judaísmo e no cristianismo. Graça é um conceito teológico, obrigado, fortemente enraizado no judaísmo e no cristianismo, ficou ruim de novo, definido como dom gratuito e sobrenatural dado por Deus para conceder à humanidade todas as nossas necessidades. Então, o que é graça? Graça é um favor não merecido. Deus em si, Ele é tudo. Ele é todas as coisas. Todas as coisas foram feitas nele, por Ele e para Ele. Deus, Ele é Senhor, Ele é Deus. Mas, pela sua infinita graça, Ele, do nada, Ele cria tudo o que existe. Toda a natureza, todos os seres vivos, os cosmos. E Ele, por sua graça, prepara um lugar. E Ele faz o ser humano. Porque Ele queria ter alguém com a mesma essência dEle. Ele pega do barro, forma um boneco, e Ele sopra naquele boneco a sua essência, o seu espírito, e esse boneco passa a ser uma alma vivente, e começa a desfrutar de toda a graça concedida por Deus. E tudo o que existe, tudo o que nós precisamos, todas as coisas que nós temos, que este homem tinha, que este ser tinha no jardim, era graça. Por quê? Porque ele nada fez para merecer o que ele desfrutava. Mas este homem, ele errou, ele pecou. E a partir do momento em que ele peca, ele fica privado da graça de Deus. Mas Deus, por sua infinita graça, Ele envia o seu Filho Jesus para religar novamente o homem a Deus. E João diz, no Evangelho, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o maior presente de Deus, a maior graça, o maior significado da graça de Deus, é quando Jesus Cristo vem, abrindo mão da sua forma de Deus, Ele passa a ser um homem, sentindo todas as dores, o cansaço, a fome. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, porém não pecou. E Ele vai à cruz, e a entrega dele na cruz passa a ser a maior graça que um homem pode ter, porque Ele é o maior presente. A graça, ela é de graça. A graça, ela foi dada aos homens, apesar de ela é impagável. Não havia como o homem pagar.
pela sua salvação. Ela é impagável. Nós jamais em nossos pecados poderíamos justificar a nossa alma para que encontrássemos a salvação. Mas Cristo, vindo como homem, num presente de Deus, torna novamente o homem suscetível à graça. Então, pastor Adilson, o que é graça? Graça é tudo. Tudo o que te envolve, tudo o que te cerca, tudo em que você pode pensar, isto é graça. A vida, ela é graça. O que vemos, o que comemos, isto é graça. A graça é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela foi dada a todos os homens. Ela foi cedida e ela está aberta, acessível, tangível, tocável a todo ser humano. Percebam vocês que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a graça, ela está através de séculos e séculos, desde que Jesus Cristo morreu na cruz, a salvação que é de graça, como diz o texto em Efésios, porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela é um presente. Você viver esta graça, ela está disponível a todo ser humano. Ela está pronta para ser usada por aquele que dela quiser fazer uso. O que é graça? Graça é um presente. Graça, eu não tenho outra palavra, graça, ela é de graça. E ela está à disposição de todo aquele que quer viver a graça. Porém, eu posso me privar desta graça. Troca a tela para nós aí. Mesmo ela sendo de graça, mesmo ela sendo aberta, mesmo ela estando liberada a todos os homens, a todas as pessoas, eu posso escolher, é uma decisão minha, viver ou não viver nesta graça. E eu quero pontuar 3 situações em que, aonde eu me privo da graça, mesmo ela estando tangível, tocável, acessível, eu posso escolher viver fora da graça, longe da graça. E a primeira coisa, dentro disso que eu listei, percebam que deve ter outras milhares de razões e que o Espírito vai ministrar na sua vida, em que a área que possa estar precisando ser trabalhada na sua vida, mas eu coloquei como primeira coisa, aonde o ser humano, ele pode se privar da graça, é a falta de conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo, os meus filhos, eles erram por falta de conhecimento. Eu só posso desfrutar da graça a partir do momento em que eu aceito no meu coração aquele que é o emanador desta graça. Eu só posso desfrutar da graça da salvação a partir do momento em que eu confesso a Jesus como o meu Salvador. Romanos 10
no versículo 9, 8 e 9 a seguir, diz que com o coração nós cremos, e com a boca nós confessamos, porque se com a tua boca confessares a Jesus como teu Salvador, serás salvo. Então, para que eu possa desfrutar desta salvação, para que eu possa desfrutar e viver esta graça, a primeira coisa que eu tenho que fazer é confessar que eu reconheço que preciso desta graça, que eu sou pecador, que eu sou indigno e que por mim mesmo, eu não tenho a capacidade de viver. E aí o que eu faço? Eu venho e eu me rendo aos teus pés, e eu digo: és tudo o que eu preciso. E eu digo: Jesus, Jesus, Jesus. E eu me rendo. E a partir do momento em que eu creio no meu coração, e que eu confesso com a minha boca a Jesus como o meu Salvador, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. E aí eu desfruto desta graça. A falta de conhecimento vai me levar a um entendimento em que eu não mereço. A falta do conhecimento da graça vai me julgar indigno. Você já não ouviu alguém comentar de uma pessoa que tinha uma vida bem estragada, que vivia no mundo de uma forma em que não respeitava, e aí ele conhece a Jesus, e ele passa a viver na graça, e você encontra alguém que o conhecia antes, mas que não conhece Jesus, e aí a pessoa vai dizer para ti assim: o fulano e tal, rapaz, era um estragado, cara, aquilo não valia nada, aquilo enganou todo mundo, vivia tendo problema com a mulher lá numa coisa séria, e agora virou crente, cara, agora está pagando de santinho. A pessoa que faz esse tipo de comentário, alguém que encontrou a graça, ele desconhece a graça. Por quê? Porque não é por merecimento. Quando eu não tenho conhecimento da forma como a graça me atinge, eu fico colocando condições para desfrutar dessa graça. Não, eu quero deixar porque quando eu tal coisa e fizer assim, daí quem sabe pode ser um dia, e ele se esquece que a graça ela não impõe condições, porque a graça diz assim: ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. A graça, quando você desconhece o que é graça, você não entende esta obra redentora de Jesus Cristo no Calvário, que pagou todo o preço, e você vive sendo acusado de algo que pode lhe ser perdoado. Então a falta de conhecimento do que é, e de como usar, e de como se aproveitar, me priva de ter a graça. Mas existe uma outra situação, e eu diria que ela é um pouco mais séria, porque ela pega aqueles que têm conhecimento da graça. Há uma história na Bíblia, no Velho Testamento, em que depois de o povo ter atravessado, ter vencido a Jericó, e Deus ter dado a eles um grande livramento, Deus dá uma ordem, era a primeira grande cidade, a primeira cidade a ser conquistada, na chegada do povo à terra de Canaã, e Deus dá uma ordem: olha, vocês vão derrubar, porém eu não quero que nada seja pego daquela cidade, deve ser destruído tudo, porém todo o ouro, a prata, o bronze e o ferro, isso é do templo, são as primícias, isso é do Senhor. Porém teve um homem
que em meio à batalha, na luta, no juntar os despojos, ele encontrou uma capa babilônica, 2 quilos de prata e 500 gramas de ouro. E como o pecado ele sempre nos enche os olhos, ele tomou daquilo que ele não podia e ele escondeu. A coisa continua, Israel faz um grande levante, e o povo regozija, e está tudo bem, e está tudo 10, e está tudo legal, as coisas estão acontecendo, e a próxima cidade a ser conquistada era Ai. E Josué, como era de costume, estrategista de guerra, envia alguns espiões, eles foram lá, olharam, olha, Josué, não tem necessidade de mandar todo o exército contra Ai, junta aí, uns 3.000 homens, vai lá, cara, aquilo ali eles estão vindo de uma vitória extraordinária. Junta uns 4, 5 aí, vai lá e acaba com Ai. E eles saem à batalha. E quando eles chegam para derrotar aquela pequena cidade, 30 e poucos homens foram mortos. E eles saem corridos. E eles saem envergonhados. E eles saem humilhados. E o povo da cidade perseguiu os soldados de Israel, e quando chega aquela notícia, toda a nação entra em pranto, e eles não entendem o que acontece, e Josué vai aos pés do Senhor. Mas meu Deus, o que aconteceu? Nós acabamos de destruir Jericó e perdemos para Ai. O Senhor diz a Josué: o meu povo prevaricou, o meu povo pecou. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir mais as vossas iniquidades. Fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não os ouça. Pecados não confessados, iniquidades, impede a mim e a você de viver a graça. Deus, Ele não compactua. Acã chega e ele pega e ele esconde aquela capa e aquele ouro lá no fundo debaixo da sua tenda. Porque o pecado ele nunca é feito à luz do dia. Aquele que peca, ele peca às escondidas para que não seja descoberto. E aí agora começa o revertério lá dentro de Israel, e quem foi, o que houve e o que dá. E o Acã está lá, ele sabe que o problema está nele. Ele é conhecedor do seu erro. Ele sabe que ele pecou. E que o pecado de Acã atingiu e envergonhou toda uma nação. Mas ele fica quieto. Ele fica na dele e deixa, e as coisas vão acontecendo, e Josué reúne todas as nações, e vai de tribo por tribo, e cai na tribo, não me lembro o nome da tribo agora, na tribo que era de Acã, e vai na família, e aonde é que cai? E cai no Acã. E agora o pecado de Acã vem à tona. E Josué diz: vai lá e traz. Vai lá e busca. Onde é que está? Está lá debaixo da minha tenda, escondido. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ah, mas pastor, o senhor está se contradizendo, porque a Bíblia diz: filhinhos, rogo-vos que não pequeis, mas se pecardes, há um advogado, Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação dos nossos pecados. Muito bem, mas você sabe qual é a diferença entre pecado e iniquidade? Irmãos, a Bíblia diz que todos nós pecamos, e aquele que diz que não peca, já está pecando porque se faz mentiroso.
Os nossos pecados involuntários, essa situação, essa coisa de você chegar em casa e for comida requentada e tal, e o cara que te atravessa no trânsito, e o esposo que fica meia hora na frente do espelho para arrumar o cabelo para vir para a igreja, e você está dentro do carro, o culto vai começar. E essas coisas, isso são coisas que faz parte do nosso dia a dia, e outras cositas más. Porém, iniquidade é o pecado que nos dá prazer. A diferença entre o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que tem prazer em pecar, o meu espírito não se compadecerá dele. Então, apesar de eu ter o conhecimento, de eu saber que a graça é de graça, e de que está acessível a mim, as minhas transgressões fazem separação entre mim e o meu Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Botar a mão no Acã. E sabe o que é o terrível do pecado? É que quando vem o juízo de Deus sobre a vida de quem pecou, e não foi homem o suficiente para reconhecer a sua culpa, é que não atinge só ele. Nesse caso não morreu só Acã. Após ter sido descoberto o erro de Acã, foi juntado ele, a sua mulher, os seus filhos, os seus escravos, boi, vaca, tudo que ele tinha, e foi feito um amontoado de pedra. Quando eu me privo da graça, consciente que eu tenho um erro, e que eu não confessei, além disso, não abandonei a prática do meu pecado, eu sou réu de juízo, e não é só eu que sofro, não sou só eu que pago o preço. Bom seria se tivesse morrido só o Acã, mas eu aprendo com essa história, que apesar de a graça estar livre, estar aberta, e perceba que não é Deus que se afasta de mim. Isaías diz que as vossas transgressões fazem separação entre vós, não é entre o vosso Deus e vós, entre vós e o vosso Deus. O Senhor está com as mãos abertas, Ele não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir, não. Ele quer que você desfrute desta graça. Ele preparou, afinal de contas, foi por você que Ele enviou. Porém, a minha insistência em permanecer no erro, o meu prazer em pecar, as minhas transgressões. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui: aquele que confessa a tentação, ele não precisa confessar pecado. Nós somos bombardeados todos os dias, irmãos. Nós somos bombardeados todos os dias. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e nós estamos envoltos todos os dias a todos os tipos de situações. O problema é como é que nós vamos lidar com essas situações. A única coisa que separava Noé e a sua família de toda a podridão que estava em volta era a arca. Uma tábua de madeira, de talvez lá os seus 5, 6, 7, 8 centímetros, eu não sei, mas uma frágil madeira, era o que separava Noé e a sua família de toda a podridão. A única coisa que vai separar eu e você de viver em meio a um mundo de morte, de podridão, de pecados, é temor a Deus. A nossa arca, onde nós estamos envolvidos, a graça que nos envolve, para que nós possamos viver num tempo tão terrível, chama-se temor a Deus.
Mas existe um versículo em Romanos 6:14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas nós temos uma terceira situação, e eu confesso a vocês que foi a mais difícil para mim trabalhar. Cheguei a comentar com o pastor Robson, porque é algo tão sutil, irmão, é algo tão pequeno, que pode me privar da graça, que eu poderia dizer que eu apliquei 60% do tempo em que eu fiquei estudando sobre este tópico, do que pode me privar da graça. E uma outra coisa que vai, não é pode, vai me privar da graça, é a falta de perdão. Hebreus, capítulo 12 e versículo 15, diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. A Bíblia trata o perdão como uma condição indispensável para o meu relacionamento com Deus. Jesus fala os mandamentos, e quando chega no final dos mandamentos, ele diz: porque se vós não perdoardes os que lhe ofendem, o Pai também não vos perdoará. O mais difícil do perdão é porque geralmente a pessoa que nos ofende, a pessoa que nos magoa, a pessoa que nos machuca, ela é alguém que está perto de nós, é alguém que está dentro do nosso círculo. Não é alguém distante, é alguém que você não espera. O que é o perdão? O perdão, ele é o aumentativo da perda. E ninguém quer perder, meu irmão. Quem me conhece sabe que eu não gosto nem de perder em par ou ímpar. Se eu perco, eu já peço: vamos fazer uma negra. E a negra de 3, e se eu perco na 3, vamos fazer uma de 5. Porque nós não somos preparados, nós não somos ensinados a perder. E o perdão é você liberar uma coisa que você sabe que jamais você poderá ter de volta. A ausência do perdão vai me privar de viver a graça de Deus. Eu não me torno parecido com Deus quando eu oro. Eu não me torno parecido com Deus quando eu levanto as minhas mãos, quando eu adoro. Eu me torno parecido com Deus quando eu me torno um perdoador. Quando não obstante a situação que se envolve, nem quem foi, eu não deixo que venha cair sobre mim a ofensa da pessoa que se levanta, e eu não deixo que venha ao meu coração uma raiz de amargura. Percebam que a Bíblia trata isso como raiz de amargura. Ela não trata como uma flor de amargura, nem como um fruto de amargura, nem como uma árvore de amargura. Porque a raiz de amargura, ela é algo que ela está lá dentro, lá intrínseca, lá no fundo, e que ninguém vê, e que ninguém percebe. E você é uma pessoa normal, você vai, vem, volta e faz, e acontece. Mas cada vez que você olha a pessoa que lhe ofendeu, cada vez que você olha a pessoa que liberou aquela palavra, aquele amigo do emprego,
que você sempre o ajudou e que do nada ele, para tomar o seu lugar, inventou algo sobre você e você foi prejudicado e você precisa amá-lo e você precisa perdoá-lo. A pessoa que por inveja levantou um alevo, uma palavra e ela lançou sobre você e você passa por uma situação desgastante. E aquilo fica dentro do seu coração. E como é que eu sei? Como é que eu sei? Quando uma pessoa, quando eu tenho uma raiz de amargura contra uma pessoa, eu não posso vê-la. Que quando eu a vejo, a minha vontade de assumir é desaparecer. Quer ver acabar com a minha festa? É falar bem da pessoa com quem eu tenho uma raiz de amargura. Quer ver terrível? É quando eu sei que a pessoa que me fez o mal, e ela fez mesmo, ela foi sem vergonha, caca à toa, e ela aprontou comigo, e ela andava de Fusca, e agora ela está andando de Monza. Pensa, a justiça própria vem sobre mim, e aquilo me fere, porque aquela miserável, ou aquele desgraçado, devia morrer. Não só ele e a sogra, para a mulher dele ficar sofrendo. Isso chama-se raiz de amargura, a ausência do perdão. E olha, percebam vocês, foi diagnosticado isso cientificamente, que a raiz de amargura, ela traz uma série de doenças, uma série de enfermidades, vários fatores prejudiciais à pessoa que carrega. Eu procurei a origem, não encontrei quem foi que falou isso, mas diz que a raiz de amargura, ela é como um copo de veneno, que eu tomo todos os dias de manhã, esperando que o meu inimigo morra. E com isso, eu vou me destruindo, e eu vou me afastando da graça. E por quê? Por quê? Por que que o diabo não quer que você viva na graça? Por que que o diabo não quer? E ele trabalha todos os dias, para que você sinta prazer em pecar, para que você mantenha esse ódio, porque ele não quer que você seja um abençoado, uma pessoa que viva desfrutando da graça de Deus. A nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue. Se você quiser viver a graça de Deus e alcançar o perdão, você precisa perdoar. Você precisa analisar o íntimo do seu coração, porque apesar de a graça ser de graça, ela custou um alto preço. Ela é de graça para mim e para você, mas ela teve um preço muito alto, porque Deus deu o que Ele tinha de melhor por mim e por você. A graça, ela custou o preço de sangue, e ela foi paga porque eu e você não tínhamos como pagar. Apesar de ela ser de graça, mas ela tem um alto preço. E o diabo não quer que você viva na graça. Ele quer que você seja envergonhado. Ele quer que você se mantenha no pecado. Quando eu digo que é necessário confessar, a Bíblia diz que confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis.
Eu quero te dizer, meu irmão, que os teus pecados Jesus Cristo já levou lá na cruz, mas você precisa ser sarado, curado sim. Vai aqui um conselho de pastor: não sai confessando os teus pecados para qualquer um. Isso pode te colocar em constrangimento, isso pode te colocar. Procure alguém idôneo, alguém de confiança. Aplique o teu coração em oração e reparta a tua dor. Peça ajuda, peça oração. Pastor, a pessoa que eu tenho uma mágoa terrível, pastor, já morreu, não tenho mais como procurá-la. Libere o perdão. Eu não tenho contato a essa pessoa, ei, libere o perdão. Tenha consciência, que apesar da graça ser de graça, você está determinado a viver uma eternidade longe de Deus, se você não entrar pela porta da graça. E é indispensável que você busque a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala para que muitos não se contaminem. Quando eu me magoo, quando eu tenho uma raiz de amargura no meu coração, eu sempre tenho um bom amigo. E aí, vou usar a pessoa do Jackson aqui. Eu chego para o Jackson: ô Jackson, tu sabe o que o Júnior me fez, cara? Tu acredita que aquele caco me deixou sem água a pregação inteira, cara? O Jackson nem estava no culto, não viu o que aconteceu, mas o Jackson é amigo do Paulo. E ele já disse para o Paulo: tu soubesse que o pastor Adilson quase morreu de sede porque o Júnior não pagou a conta da água da igreja? E o Paulo vai dizer o seguinte, vai lá tá bom nele, né? E diz assim: rapaz, tu soubesse que botaram veneno na água do Semaz e o pastor Adilson está quase morto na UTI? Essa raiz de amargura, essa tristeza no meu coração, acaba contaminando a muitos, é o que a Bíblia diz, para que muitos não sejam contaminados, e sendo assim, seja privado da graça de Deus. A minha oração é hoje, é que você decida viver na graça, não com um círculo no meio, onde eu sou privado da graça, mas uma graça que foi aberta na cruz do Calvário, aonde Ele pagou por mim todos os meus pecados, Ele levou sobre si. A minha oração é que você não se permita, por uma tentação, por um pecado, por uma fraqueza, porque com certeza você pode viver uma vida inteira sem a graça, mas você vai ser, eu vou dizer a você, vai ser horrível você passar uma eternidade sem ou longe do dono da graça. A minha oração é que você que sabe que tem no seu coração uma raiz de amargura, uma mágoa sobre alguém, tenha a capacidade de se posicionar diante do Senhor e dizer: Deus, a tua graça me basta, a tua graça me basta, me ajude a perdoar. A graça A minha me oração. basta, ó Deus, tua graça me basta. Eu sei que somente a tua graça me basta. Cante juntos. Tua graça me basta, ó Deus. Tua graça me basta. Eu sei que somente a tua graça me basta.